Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Como é que estão todos? Mais uma manhã de leitura, conhecimento, aprendizado. Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal Conexões e Crenças. Para quem está chegando agora, né? É um canal que tem por objetivo o estudo de assuntos relacionados à espiritualidade, a assuntos relacionados à metafísica, né? Claro que sem a pretensão de fazer grandes verdades aí, né? Somos aprendizes, então estamos começando o canal de uma maneira modesta ainda, né? A gente faz a leitura comentada de 2 livros, né? Então, às segundas e quartas, a gente faz a leitura comentada da Bíblia Peshitta, que é essa aqui, foi traduzida diretamente do aramaico. E às sextas-feiras, fazemos a leitura comentada do Livro dos Espíritos. Então, o canal começou com essas 2 atividades, né? A gente já tem também algumas outras atividades no canal no Instagram. Então, todas as manhãs a gente faz a leitura de um salmo, né, no nosso canal Conexões.crenças no Instagram. Nos siga lá para conferir. Então, todas as manhãs tem lá a leitura de um dos salmos. Né? São 150 salmos, então faremos isso ao longo aí de 150 dias. Né? Temos alguns outros posts, alguns cortes, alguns posts relacionados aí à questão da espiritualidade ou da física quântica, né, que na minha concepção tem uma relação muito forte sobre isso, né? E a ideia é explorar um pouco esses assuntos, né? E a gente tem também, além daqui do canal na Twitch, onde a gente faz a transmissão ao vivo às segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, nós temos o canal no YouTube, que é o Conexões.crenças, onde eu pego esses vídeos com legendo e subo lá para que fique registrado, para quem não pode acompanhar aqui ao vivo, queira acompanhar depois, né? E fica disponível lá para quem quiser. Então, se você não gosta de ler, né? Ou tem preguiça, ou não tem tempo, né? E gosta de ouvir, coloca lá no YouTube, vai ouvindo a leitura dos livros, comentada. Enquanto você está fazendo, às vezes, um trabalho ali mais mecânico, né? Arrumando a casa, ou alguma coisa mais automatizada assim, você consegue ir ouvindo e prestando atenção. E faça seus comentários, traga sugestões, livros que vocês acham interessante a gente trazer, ou lives que vocês acham que seja interessante a gente fazer, para trazer convidados, enfim, sempre relacionados aí ao tema. Sugestões são sempre bem-vindas, tá bom? Então fiquem à vontade, o canal é para todos nós, né? Então a ideia realmente é a gente buscar conhecimento e aprendermos todos juntos. Quero aproveitar também para falar da Clima Digital. O Clima Digital é nosso parceiro de negócio aqui nesse projeto Conexões e Crenças. Eles nos dão todo o suporte técnico do canal, então, criação de conteúdos, roteirização dos vídeos, edição de vídeos também eles nos ajudam, na criação do site, do blog, da landing page, então toda essa parte técnica aí com eles. Os e-books que a gente lança também, então a gente tem um e-book lá do livro de Gênesis, já um e-book ilustrado, que é um resumo do livro de Gênesis, está lá no canal do Instagram, no link da bio, vocês acham lá, clica no link da bio, vocês conseguem baixar, totalmente gratuito. E em breve a gente está lançando o e-book do livro de Êxodo. Conforme a gente vai lendo, a gente vai avançando na Bíblia, a gente vai lançando os e-books ilustrados de cada livro. Então a gente fez o Gênesis, em breve vamos fazer de Êxodo, na sequência do Levítico, que foram os livros que a gente já completou a leitura. Tá? A gente está no livro de Números, então o próximo vai ser esse, na sequência, né? Próximo é Êxodo e Levítico, que ainda não saiu. Então a Clima Digital nos ajuda nessa criação desse conteúdo também. Então se você está precisando aí de um projeto engavetado, precisando de um parceiro, projeto do digital, fale com a Clima Digital, procurem eles no site www.climadigital.br ou no Instagram, que é o @Clima Digital, tá bom?
Fale com eles lá que eu tenho certeza que você vai gostar e eles realmente são ponta firme no trabalho que eles realizam. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos começar a nossa leitura do dia. A gente está no livro de Números. No capítulo de número 6. Estamos aqui fazendo toda essa parte da leitura de números, que é toda a questão das questões sociais ali do povo, como é que eles, as responsabilidades de cada povo, de cada tribo, como é que eles iam se locomover, como é que seria a condução das relações entre as tribos, né? 603 mil pessoas caminhando juntas pelo deserto durante 40 anos. Imagina a complexidade disso. Então Moisés, ele não foi só um líder religioso, né? Ele foi um líder social também, um líder político ali. Ele organizou as tribos, ele organizou socialmente ali, né, as leis, para que pudesse ter harmonia na convivência entre os povos, né? A figura dele, uma figura muito importante aí na história do povo judeu, né? E do povo ocidental, sem dúvida nenhuma, que tem origem aí nessa história, né? E claro que na história do mundo também, né? Porque sabemos nós que grandes missionários, grandes avatares vieram para preparar o planeta e continuam vindo, né? Mas nessa época vieram para preparar a vinda de Jesus, né? Independente da religião que você segue, né? Se acredita ou não, ele é o Messias ou não, ele veio e realizou, né? Então esses missionários vieram para preparar a vinda dele. Recomendo muito, nós estamos com um grupo de estudo do livro A Caminho da Luz. Esse livro é um livro psicografado por Chico Xavier, psicografia do Espírito de Emmanuel, que fala sobre a formação do planeta, da criação dos povos, e ele explica bastante a atuação de Jesus nesse processo, né? Recomendo. A gente está com um grupo de estudo. Se você quiser fazer parte, me manda uma mensagem, eu te coloco no grupo. E se você não tiver interesse no grupo, eu recomendo a leitura do livro, que realmente é muito bom. Vamos lá. Vamos começar a leitura da Bíblia Peshitta, capítulo 6 do livro de Números. A lei do Nazireu ou dos consagrados a Allahá. Depois falou Maria a Moisés e disse a ele: Fala com os filhos de Israel e diga a eles: o homem ou a mulher que se aparte para fazer o voto de Nazireu, para se consagrar a Maria, de vinho e de licor se absterá. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de licor, nem beberá suco algum de uva, nem comerá uvas nem passas. Não comerá nada que se processe a partir da videira, incluindo as cascas e as sementes, durante todo o tempo que estiver no Nazireu. Tampouco passará a navalha sobre a sua barba, sobre a sua cabeça, em todo o tempo do seu voto de Nazireu, até que se cumpra o prazo do voto que fez a Maria. Será santo e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Durante todo o tempo que se aparte para Maria, não se aproximará de pessoa morta. Não se contaminará por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando eles morrerem, porque a coroa do seu Allahá está sobre a sua cabeça. Durante o tempo que estiver Nazireu, será santo para Maria. Mesmo se alguém vier a morrer de repente junto a ele, contaminará a cabeça do seu nazireado. Por causa disto, ele raspará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia raspará. E no 8º dia trará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 filhotes de pomba à entrada do tabernáculo temporário. Então o sacerdote os ofertará como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada completa. O sacerdote fará expiação por ele pelo pecado que cometeu por causa do novo. Assim santificará sua cabeça naquele mesmo dia. Dedicará a Maria o tempo do seu nazireado e trará um cordeiro de 1 ano como oferta em sacrifício, mas os dias anteriores serão anulados por ter sido contaminado seu nazireado.
Esta é a lei para o nazireu no dia em que se cumpra o prazo do seu nazireado. Ele o trará à entrada do tabernáculo temporário, e ele apresentará sua oferta a Mariá, um cordeiro de 1 ano sem defeito para oferta queimada, e uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito para oferta de paz. Um cesto de pão sem levedura, bolos de flor de farinha, de pães amassados com azeite, massas folhadas de pão sem levedura untados com azeite, suas ofertas de cereal e suas libações. Versículo 16. O sacerdote os oferecerá diante de Mariá e oferecerá a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada completa. Oferecerá o carneiro como uma oferta de paz a Mariá, junto com o cesto de pão sem levedura. O sacerdote também oferecerá a sua oferta de cereal e as suas libações. Depois o nazireu raspará a cabeça do seu nazireado à entrada do tabernáculo temporário e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo, que está debaixo da oferta de paz. Em seguida, pegará o sacerdote a espádua fervida do carneiro, um bolo, um pão sem levedura da cesta e uma massa folhada sem levedura. Os porá sobre as mãos do nazireu. Depois deste haverá raspado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote dedicará oferenda diante de Mariá. É algo santo para o sacerdote junto com o peito e a coxa da oferenda. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que tem feito voto de sua oferta a Mariá por ser nazireado, além daquilo que seus recursos lhe permitam. Segundo o voto que fez, assim o realizará conforme a lei do seu nazireado. Então falou Mariá a Moisés e disse a ele: Fala com Arão e seus filhos e diga a eles que assim bendirão os filhos de Israel. Direis a eles: Mariá te abençoe e te guarde. Mariá faça resplandecer sua face sobre ti e te dê vida. Mariá levante sua face sobre ti e ponha paz em ti. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Vou fazer aqui um apêndice, explicar o que era um nazireu, né? É importante a gente saber disso. Então, nazireu, né, significa separado, consagrado, né? Então, não é a mesma coisa que nazareno, tá? Então, o nazireu era aquelas pessoas, como o próprio texto diz aqui, que tinha que ficar, não podia beber, né? Tinha que deixar o cabelo crescer. Então, eram algumas pessoas do povo, né? Então, pessoas que trabalhavam para Deus, né? Procurando aqui a leitura, né? Então, a gente teve alguns narizeus perpétuos aqui, como Samuel, Sansão e João Batista. Né? Então, faziam um voto, não podiam ir ao templo quando expiravam as ofertas de sacrifício. Então, eram pessoas que trabalhavam para Deus, né? Na Torá, o termo nazireu designa uma pessoa para serviços de Deus, né? Significa dedicado, separado, selecionado. Então, eram pessoas que trabalhavam ali para Deus. Então, por isso que tinha toda essa ritualística também. Okay? Vamos continuar. Oferendas para o tabernáculo. Capítulo 7. Sucedeu no dia, quando Moisés terminou de levantar o tabernáculo, que o ungiu e o santificou com todos os seus móveis, também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Depois os príncipes dos filhos de Israel, os chefes das casas paternas, que eram os príncipes das tribos e que estavam à frente dos que haviam sido recenseados. Trouxeram suas ofertas diante de Mariá, 6 carroças preparadas e 12 bois, uma carroça para cada 2 príncipes e um boi para cada um deles. E as apresentaram diante do tabernáculo. Então disse Mariá a Moisés: Recebe deles e que sejam para servir com elas o serviço do tabernáculo temporário, e as darás aos levitas, cada qual o suficiente para o seu serviço. Recebeu, pois, Moisés os bois e as carroças, e os entregou aos levitas. Ele entregou aos gersonitas 2 carroças e 4 bois, o suficiente para o seu serviço. Entregou aos meraritas
4 carroças e 8 bois, o suficiente para seu serviço sob a ordem de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas nada entregou aos carratitas, já que o serviço que foi entregue a eles era o de levar sobre seus ombros as coisas santas. Os príncipes apresentaram as oferendas para a dedicação do altar. No dia em que ele foi ungido, os príncipes apresentaram suas oferendas diante de Mariá. Depois disse Mariá a Moisés: cada príncipe apresentará suas oferendas no dia que lhe corresponda para a dedicação do altar. E foi Nershon bar Aminadab, chefe da tribo da casa de Judá, o que apresentou sua oferenda no primeiro dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 siclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um cabrito de 1 ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de 1 ano para oferta de paz. Esta foi a oferenda de Nershon bar Aminadab. E foi Natniel bar Tzor, chefe da tribo de Isacar, o que apresentou sua oferenda no segundo dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 siclos cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferenda queimada, um cabrito de 1 ano com oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de 1 ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Natniel bar Tzor. E foi Eliav bar Halon, chefe da tribo de Zebulon, o que apresentou uma oferenda no terceiro dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Cara, versículo 26 do capítulo 7. Um recipiente de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um cabrito de 1 ano como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de 1 ano para oferta da paz. Esta foi a oferenda de Eliav bar Halon. E foi Elitzor bar Shador, chefe da tribo de Robil, o que representou sua oferta no quarto dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um cabrito de 1 ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de 1 ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Elitzor bar Shador. E foi Shamuel por bar Zoriashadai, chefe da tribo de Shemon, o que apresentou sua oferenda no quinto dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos chefes de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 siclos cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um cabrito de 1 ano como oferta pelo pecado. Vou fazer um comentário aqui. O pessoal que escreveu a Bíblia não tinha poder de síntese, né? Porque se eles tivessem o poder de síntese, essa Bíblia aqui ia reduzir pela metade. Porque é impressionante como repete as coisas, né? Mas vamos lá. Nosso compromisso é fazer a leitura, né? Então, Marcelo, para de reclamar. Vamos fazer a leitura. Então, vamos lá. Versículo 40. O cabrito de 1 ano como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de 1 ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Shamuel bar Zorishadai. Exatamente, haja paciência.
E foi Eliasaf bar Recoeu, chefe da tribo de Gad, o que apresentou sua oferenda no sexto dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um cabrito de um ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para a oferta de paz. Essa foi a oferenda de Eliasaf bar Reuel. E foi Elishama bar Amilotov, chefe da tribo de Efraim, o que apresentou sua oferenda no sétimo dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um cabrito de um ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Elishma bar Amilod. E foi Gamliel bar Partzor, chefe da tribo de Menash, o que apresentou sua oferenda no oitavo dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com um peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada. Um cabrito de um ano como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Gamliel bar Partzor. E foi Avidan bar Gideoni, chefe da tribo de Benjamim, o que apresentou sua oferta no nono dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um cabrito de um ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para a oferta de paz. Essa foi a oferenda de Avidan bar Gideoni. Impressionante como eles queimavam o cabrito, né, carneiro, boi. Era uma judiação, né? E tinha que ser perfeito, né? Não podia ser o rescaldo, não. Tinha que ser aquela peça rara. E foi Ahiezer bar Amishadai, chefe da tribo de Dan, o que apresentou sua oferenda no 10º dia. Sua oferenda consistiu de um prato de prata com um peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada. Um cabrito de um ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Ahiezer bar Amishadai. E foi Pagiel bar Acran, chefe da tribo de Ashir, o que apresentou sua oferenda no dia 10º. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos cheios de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada, cabrito de um ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para a oferta de paz. Esta foi a oferenda de Pagiel bar Acran. E foi Ahida bar Ainan, chefe da tribo de Naphtali, o que apresentou sua oferta no 12º dia. A sua oferenda constituiu de um prato de prata com peso de 130 ciclos, uma tigela de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha com azeite para a oferenda. Um recipiente de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada.
cabrito de um ano como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 cabritos e 5 cordeiros de um ano para oferta de paz. Esta foi a oferenda de Arrida Bar Ainã. Esta foi a oferenda da dedicação do altar no dia em que foi ungido diante dos chefes de Israel 12 pratos de prata, 12 tigelas de prata e 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos e cada tigela 70 siclos. Toda a prata dos utensílios era 2.400 siclos, conforme o ciclo do santuário. O peso dos 12 recipientes de ouro, cheios de incenso, era de 10 siclos cada um, conforme o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes era 120 siclos. Todos os novilhos para a oferta queimada foram 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, e sua flor de farinha, e 12 cabritos de um ano como oferta pelo pecado. Todos os bois para a oferta de paz foram 24, 60 carneiros, 60 cabritos e 60 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda para a dedicação do altar depois que foi ungido. E ao entrar Moisés no tabernáculo temporário, escutou uma voz que lhe falava desde o propiciatório, o qual se encontrava sobre a arca do testemunho, no meio dos 2 querubins, e falava com ele. Então, é bastante sacrifício, né? Impressionante, né? E como a gente brinca, né? Obviamente, estou aqui falando que repete muito, né? Mas se a gente parar para pensar, a época que isso foi escrito, fosse importante ter esse tipo de repetição, né? Porque o nível de conhecimento das pessoas era menor, você precisava ter ali a garantia de que aquilo fosse ser cumprido. Então, a repetição era importante para que se fixasse, né, tudo aquilo que era feito, né? Mas vamos combinar que hoje em dia isso é meio enfadonho, né? Então, entendo que esses livros do Pentateuco, né, tanto o Levítico, um pedaço lá do Êxodo, final do Êxodo, Levítico, Números e provavelmente Deuteronômio também, são livros bastante densos por causa disso, né? Porque ele traz muito essa questão das leis, né? E da ritualística e tal. Então a gente tem aqui ainda um bom caminho, mas a nossa proposta é essa, né? Eu entendo que a leitura, o conhecimento, ele também nos sintoniza com a palavra de Deus, né? Então, eu não sou daqueles que crê que a palavra de Deus está na Bíblia, né? Está traduzido aqui tudo aquilo que foi trazido por Deus, tudo aquilo que os missionários viveram e aquilo que os missionários trouxeram, né? A gente precisa ler para absorver. Tem uma questão energética também, falando aqui, né? A leitura da Bíblia traz uma sintonia energética com a palavra, mas, no entanto, a gente precisa ter discernimento, né? Acho que o fundamental é ter o discernimento, sem deixar de ter a certeza no poder de Deus. Exatamente, ó, o clima digital que está digitando aqui, pela ausência de papiro, né? Então era se repetia para confirmar o que foi dado e oferecido. Então era tudo aquilo que foi feito, como se fosse um contrato, né? Foi feito isso, assim, assim, assado, tantas pessoas, tantos carneiros, e isso foi registrado. A questão é que ao longo desses 3.000 anos, né, não foi mexido nisso, né? Ou foi de uma forma que tinha um propósito, né? Enfim, estamos divagando aqui também. É bom devagar de vez em quando. Vamos lá. Vamos lá para o capítulo 8. O candelabro de ouro. Falou Maria a Moisés, dizendo a ele: Fala a Arão e diga a ele: Quando acenderes as lâmpadas, 7 lâmpadas iluminarão a parte dianteira do candelabro. E assim fez Arão, acendeu as 7 lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como Maria ordenara a Moisés. Mas era esta a obra do candelabro. Era de ouro fundido desde a sua base até a sua parte superior, uma obra de fundição. De acordo com o modelo que Maria mostrara a Moisés, assim fez o candelabro. A consagração dos levitas.
E falou Maria a Moisés, dizendo a ele: Toma os levitas diante os Toma os levitas dentre os filhos de Israel e os purificarás. Assim farás com eles para purificá-los. Esparge sobre eles a água da expiação, depois faça com que eles passem navalha por todo o seu corpo e que lavem as suas roupas, assim serão purificados. Em seguida tomarão um novilho com a sua oferta, um prato cheio de flor de farinha misturada com azeite, e tu tomarás outro novilho como oferta pelo pecado. Então farás chegar os levitas diante do tabernáculo temporário, e que se reúna toda a congregação dos filhos de Israel. Depois apresentarás os levitas diante de Maria, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Arão dedicará os levitas como uma oferta diante de Maria, na presença dos filhos de Israel, para desempenhar o ministério de Maria. Depois os levitas imporão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu apresentarás um como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada a Maria, para fazer a expiação pelos levitas. Em seguida, tu apresentarás os levitas diante de Arão e diante de seus filhos, e os dedicarás como uma oferenda a Maria. Assim separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Após isso, os levitas entrarão e ministrarão no tabernáculo temporário. Serão puros e estarão dedicados como uma oferenda na presença de Maria, porque eles me foram entregues como um presente dentre os filhos de Israel. Eu os tomei para mim em lugar de todo o que abre a madre, os primogênitos de todos os filhos de Israel. Porque todos os primogênitos dos filhos de Israel me pertencem, tanto dos homens como dos animais. No dia em que eu dei morte a todo primogênito na terra do Egito, os consagrei para mim. Eu tomei todos os levitas em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. Entreguei os levitas como um presente para Arão e para seus filhos dentre os filhos de Israel, para cumprirem com o ministério dos filhos de Israel no tabernáculo temporário, e de que façam expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga alguma entre os filhos de Israel quando eles se aproximarem do santuário. Então Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram com os levitas conforme o que Maria ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão apresentou os levitas como oferenda diante de Maria. Arão também fez expiação por eles para purificá-los. Depois os levitas entraram para cumprir com seu ministério no tabernáculo temporário na presença de Arão e de seus filhos, como Maria ordenara a Moisés a respeito dos levitas, assim fizeram com eles os filhos de Israel. Maria falou novamente a Moisés, dizendo a ele: Esta será a lei para os levitas. Apresentar-se-ão os maiores de 25 anos, os que sejam verdadeiramente aptos para o ministério do tabernáculo temporário. Mas aos 50 anos se retirarão do ministério, já não o exercerão. Mas eles poderão ministrar aos seus irmãos no cumprimento dos seus deveres do tabernáculo temporário, mas não realizarão trabalho algum, assim farão com os levitas e seus encargos. É interessante, né, porque a gente sabendo a história, né, o que se tornaram esses levitas depois, né, que viraram senhores da lei, né, e o papel acabou sendo um papel muito maior do que aquilo que eles foram destinados a realizar. Então é interessante saber entender como que o homem acaba distorcendo os desígnios de Deus pelo seu ego, pela vaidade, né, por uma série de coisas. Eu percebo uma similaridade grande aqui nessa questão da separação das tribos, né, nos desígnios de cada tribo, com a sociedade de castas da Índia, né? A sociedade de castas da Índia, se você nasceu naquela casta, você tem que seguir aquilo que é a atribuição daquela casta. Mais ou menos a mesma coisa aqui. Se você nasceu na tribo de Levita, você tem que ser um sacerdote. Se nasceu na outra, então tem uma similaridade, né, na estrutura social. Vamos lá. Celebração da Páscoa, capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano, Maria falou a Moisés no deserto do Sinai, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, e disse: Os filhos de Israel celebrarão a Páscoa ao seu tempo.
Ao entardecer do 14º dia deste mês, a celebrarão a seu devido tempo, segundo todas as suas ordenanças e segundo todos os seus estatutos. E falou Moisés aos filhos de Israel para que celebrassem a Páscoa. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, eles celebraram a Páscoa no deserto do Sinai, conforme o que Maria ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Mas devido a alguns homens terem se contaminado pelo contato com um cadáver de homem, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia e se apresentaram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. Então aqueles homens lhes informaram: nós estamos imundos por causa de contato com o cadáver de um homem, porque não nos permite apresentar a oferta a Maria a seu devido tempo entre os filhos de Israel. Ao que Moisés lhes respondeu: permanecei em vossos lugares. Enquanto isso, eu ouvirei o que Maria ordena a vosso respeito. Então falou Maria a Moisés, dizendo a ele: fala aos filhos de Israel e diga a eles: qualquer de vós que se contamine ou ande de viagem em lugar distante, ou em vossos campos, poderá celebrar a Páscoa a Maria. A celebrarão ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Com pão sem levedura e ervas amargas a comerão. Não deixareis nada dela até amanhã, nem quebrarão o osso dela. De acordo com todo o mandamento da Páscoa, a celebrarão. Mas quando um homem que estiver limpo e não ande de viagem, não celebra a Páscoa a seu devido tempo, tal pessoa será excluída dentre o seu povo por não haver apresentado a oferta de Maria a seu devido tempo. Tal homem receberá o castigo por seu pecado. E se algum prosélito que resida em vosso meio celebra a Páscoa a Maria segundo o estatuto da Páscoa, a celebrará. Segundo seus estatutos, assim a celebrará. Um só estatuto haverá, tanto para o prosélito como para o nativo do país. Então, era mais importante celebrar a Páscoa do que qualquer outra coisa, né? É uma prática que foi estabelecida e até hoje é cumprida, né? Dentro da religião judaica. A Páscoa para eles tem um outro significado. A nuvem que guia, o significado qual é, né? É da saída do Egito, da libertação do Egito. A nuvem que guia e a aparência do fogo sobre o tabernáculo. Versículo 15. No dia em que se levantou o tabernáculo, uma nuvem cobriu o tabernáculo temporário e o véu do testemunho. E esteve sobre o tabernáculo algo como uma aparência de fogo desde o entardecer até o amanhecer. Assim sucedia continuamente, a nuvem o cobria de dia e a aparência de fogo de noite. Quando a nuvem se elevava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali acampavam os filhos de Israel. A ordem de Maria, os filhos de Israel partiram, e a ordem de Maria acampavam. Todos os dias em que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles acampavam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por muitos dias, os filhos de Israel cumpriram com a ordem de Maria e não marchavam. E quando a nuvem durava poucos dias sobre o tabernáculo, a ordem de Maria acampavam e a ordem de Maria marchava. E o tempo que ficava a nuvem sobre o tabernáculo, desde o entardecer até o amanhecer, quando a nuvem se erguia pela manhã, eles marchavam. E da mesma forma, quando a nuvem se erguia durante o dia ou durante a noite, eles marchavam. Enquanto a nuvem estivesse pousada sobre o tabernáculo, fossem dias, meses ou um ano completo, os filhos de Israel acampavam e não marchavam. Mas quando se erguia a nuvem, eles marchavam. E a ordem de Maria acampavam e a ordem de Maria partiam. Cumpriam as ordens de Maria conforme de acordo com Maria havia ordenado através de Moisés. Interessante essa questão da nuvem, né? Eu já trouxe esse assunto aqui no outro vídeo lá atrás da leitura, e sobre o livro Os Astronautas de Javé, escrito pelo J.J. Benítez, que escreveu Operação Cavalo de Troia. É um livro de ficção, obviamente, né? Mas onde a fumaça fogo, né? Ele diz que o povo foi encaminhado pelo deserto por nuvens, como está dizendo aqui. E ele diz que essas nuvens podem ser naves extraterrestres. Estavam ali escondidas sobre as nuvens, e essas naves indicavam o caminho para que eles seguissem.
Eu duvido? Não. Eu acredito? Não sei. Mistérios, mistérios, mistérios. Vamos lá. Vamos ler mais um capítulo e a gente encerra a leitura de hoje, tá? Vamos no capítulo 10. Sinais com trombetas de prata. Falou Maria a Moisés, dizendo a ele: faça para ti 2 trombetas de prata, de obra de fundição as farás, e te servirão para que convoques a congregação e para a partida dos acampamentos. E quando as tocarem, toda a congregação se reunirá a ti e à entrada do tabernáculo temporário. Se tocarem com uma só, reunir-se-ão a ti os príncipes e os chefes dos milhares de Israel. Quando tocarem a trombeta estrondosamente, os acampamentos marcharão, os que se encontram acampados ao oriente. Quando tocarem segunda vez estrondosamente, marcharão os acampamentos que se encontrarem acampados ao sul, marcharão ao som da trombeta. E quando convocardes a assembleia, vós tocareis a trombeta, mas não estrondosamente. Os filhos do sacerdote Arão serão os que tocarão as trombetas, e será para vós por estatuto permanente através de vossas gerações. Mas se forem à guerra em vossa terra, contra os adversários que pretendem vos oprimir, tocarão as trombetas estrondosamente, e sereis lembrados diante de Maria, o vosso Alahá, e sereis salvos dos vossos adversários. No dia do vosso regozijo, no primeiro dia de vossos meses e dos vossos dias festivos, tocai as trombetas durante as vossas ofertas queimadas e durante a apresentação de vossas ofertas de paz, para que sejam para vós como uma comemoração diante de vosso Alahá. Eu sou Maria, vosso Alahá. A partida de Israel do deserto do Sinai. Versículo 11. Aconteceu no 2º ano do 20º dia do 2º mês, que a nuvem se elevou de sobre o tabernáculo do testemunho. Em seguida marcharam os filhos de Israel de acordo com sua ordem de saída desde o deserto do Sinai. Então a nuvem se deteve no deserto de Parã. Desta forma, marcharam pela primeira vez, segundo a ordem de Maria através de Moisés. Empreendeu a marcha primeiro a tropa do acampamento dos descendentes de Judá, com seu exército, e o capitão do exército era Nershon bar Aminadav. E o capitão do exército da tribo dos descendentes de Isacar era Natniel bar Tsor. E o capitão do exército da tribo dos descendentes de Zebulon era Eliav bar Halon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os gersonitas e os meraritas que carregavam o tabernáculo se puseram em marcha. Em seguida partiu por seus exércitos a tropa do acampamento de Robil, e o capitão do exército era Elitzor bar Shador. E o capitão do exército da tribo dos descendentes de Shemon era Shalmuel bar Sori Ashadai. E o capitão do exército da tribo dos descendentes de Gad era Eliasaf bar Reuil. Então os carratitas empreenderam a marcha transportando o tabernáculo e levantaram o tabernáculo antes que eles chegassem. Depois se pôs em marcha a tropa do acampamento de Efraim segundo seus exércitos, e o capitão do exército era Elishama bar Amihodog. E o capitão do exército da tribo de Menashe era Galiel bar Partzor. E o capitão do exército da tribo de Benjamim era Avidan bar Gedeoni. Em seguida, se pôs em marcha a tropa do acampamento dos descendentes de Dan, e se uniram a todos os acampamentos de acordo com seus exércitos. E o capitão do exército da tribo dos descendentes de Dan era Ahiezer bar Amishadai. E o capitão do exército da tribo de Ashir era Pagiel bar Acran. E o capitão do exército da tribo de Naphtali era Ahida bar Ainan. E o capitão do exército da tribo de Naphtali era Ahida bar Ainan. Esta foi a ordem de partida dos filhos de Israel segundo seus exércitos. Depois Moisés disse a Hobab, filho do Midianita Reuel, sogro de Moisés: Nós saímos ao lugar que disse Maria a respeito. Darei a vós, venha conosco e te faremos bem, pois Maria tem prometido o bem a Israel. Mas ele lhe respondeu: Eu não irei, antes partirei para a minha terra onde nasci. Moisés disse a ele novamente: Não nos abandone, porque tu conheces os lugares onde podemos acampar
no deserto, tu serás como os nossos olhos. E se tu fores conosco, o bem que Maria nos fizer, faremos a ti. Então empreenderam a marcha desde o monte de Maria, uma jornada de 3 dias, mas a arca do pacto de Maria lhes levava uma jornada de 1 dia de vantagem, para preparar para eles um lugar no qual acampar. Quando partiram do acampamento, a nuvem de Maria ia sobre eles de dia. E acontecia que, quando partia a arca, dizia Moisés: Levanta-te, ó Maria, sejam dispersos os que te aborrecem, fujam diante de ti os teus adversários. E quando esta palavra lhe dizia: Retorna, ó Maria, às miríades e aos milhares de Israel. Beleza, gente. Encerramos aqui a leitura de hoje. Então, fomos até o capítulo 10 do livro de Números. Deixa eu marcadinho aqui. Na segunda-feira a gente retoma com o capítulo 11. Beleza? E assim vamos avançando. Apesar de ser, né, meio repetitivo muitas vezes, eu tô curtindo, eu tô achando bem interessante assim, ter esse conhecimento, né? Que ele vai agregando muito a gente, né? Entendendo a dinâmica das coisas, como é que entraria, e entendendo a lógica também da Bíblia, né? Que a gente tem contato com a Bíblia desde que nasceu praticamente, né? Mas eu até pela minha formação, nunca tinha tido oportunidade, assim, nunca também tive interesse, né, de ler a Bíblia inteira. Então, chegou a hora, né? Chegou a hora para todo mundo. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos encerrando aqui a leitura de hoje. Agradeço pela presença de todos. Nos sigam lá no YouTube, para quem está aqui ao vivo, né? Se você está no YouTube, já siga, se inscreva aí no canal, né? Clique no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos, curta, né? Dê o seu joinha, que legal, ajuda a gente no engajamento, compartilha, faça seu comentário, sua sugestão, sempre muito bem-vindo, tá? Nos siga lá no Instagram, no canal Conexões.crenças. No Instagram a gente tem cortes de alguns vídeos aqui, a gente tem a leitura diária, matutina de um salmo, a gente tem outras postagens sobre temas relacionados à espiritualidade e tem outras novidades, né? Temos lá no link, na bio, um link para o e-book do livro de Gênesis, que você pode baixar gratuitamente, e em breve a gente vai trazendo outro conteúdo, outras novidades, tá bom? E claro, seguindo também a Clima Digital no Instagram, @Clima Digital, ou no site deles, www.climadigital.com.br, que sem dúvida nenhuma, se você tiver com um projeto engavetado, eles vão te ajudar a tirar da gaveta e botar para rodar. Um excelente quarta-feira a todos, um excelente resto de semana, e sexta-feira a gente está de volta novamente. Vamos em frente. Obrigado, um abraço.